O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Eu tenho uma toque preparada para vocês. E eu senti muita necessidade de fazer um pequeno adendo no começo. E estava sendo muito difícil para mim organizar o que eu estou pensando. Então eu trouxe esses versos que talvez vocês já tenham ouvido na voz do Lenine. Eu vim falar sobre o que a gente espera do mundo. Eu vim falar sobre tecnologia, tecnologia em saúde, tecnologia em prevenção. E há alguns minutos atrás eu tive um encontro com o pior do que o mundo espera da gente. Eu perdi o segundo bloco de palestras porque eu entrei no meu carro e saí correndo para visitar uma amiga minha que estava no hospital. Eu peço até desculpa para os palestrantes, mas precisei ir. Ela vive com HIV e hoje ela tentou suicídio. E aí eu achava que era uma hipocrisia muito grande da minha parte, porque, um spoiler para vocês, eu terminava a minha palestra dizendo: é assim que vamos acabar com a epidemia da AIDS. E isso não é verdade, e eu preciso me corrigir antes de começar. Porque falar de tecnologia não vai ser o suficiente. Terminando isso aqui, eu vou respirar fundo e eu prometo que eu vou falar para vocês com muito entusiasmo e vou tentar fazer umas piadas e ao pouco esse clima vai passando e aí a gente ri. Mas eu queria que vocês tivessem em mente que eu sou exceção. Essa pessoa entusiasmada, essa pessoa que fala do HIV abertamente, essa pessoa que pode fazer carreira a partir da sua sorologia, é uma exceção. Existem outras 800 mil no mundo e tecnologia não vai ser o suficiente. Aí a gente pode começar. Vamos, gente. Eu ia começar fazendo um acordo com vocês, mas eu vou pedir 2. O primeiro é que vocês não me façam chorar de novo. Ok? O segundo é que eu vou tentar ficar até o último minuto dessa toque sem falar de camisinha. É um desafio muito legal, porque eu vim falar sobre prevenção do HIV. E aí a cabeça vai direto na camisinha, é o que a gente conhece, né? Mas eu prometo para vocês que eu consigo ficar 10 minutos aqui falando sobre prevenção sem falar na camisinha. Eu trouxe até o reloginho para a gente acompanhar. Ok? O meu compromisso é tão sério que toda vez que eu falar uma camisinha, eu peço que vocês interrompam a minha palestra com uma palma. Ok? Ok? A gente pode testar? Camisinha. É só uma, gente, senão não dá tempo do relógio passar. Camisinha, 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 camisinha. Maravilhoso, porque carnaval tem tudo a ver mesmo com o tema. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês um conceito que é a prevenção combinada. Quando a gente fala de prevenção combinada, esse termo traz para a gente 2 entendimentos. O primeiro é de que a prevenção tem que ser, olha só, combinada. Primeiro fator de prevenção que eu quero apresentar para vocês pode parecer muito óbvio, mas é muito esquecido. É o diálogo, é conversar, né? Não basta a gente usar ou não usar a camisinha. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que saber quais são os riscos que a gente assume quando toma uma ou outra decisão, né? O segundo entendimento é que ela vai ser combinada no sentido de combinar vários fatores. Eu trouxe um monte para vocês e olha que não são todos, né? Mas a gente tem que combinar de relação em relação, porque a relação que eu vou ter com a pessoa A não é a mesma relação que eu vou ter com a pessoa B. E por mais que se pareçam, não é a mesma relação que as pessoas X e Y vão ter, né? Então vamos começar. Vamos começar com uma das minhas favoritas, que é a TASP. Treatment as Prevention. Em português, tratamento como prevenção. Essa estratégia consiste em buscar garantir o tratamento antirretroviral para todo mundo que viva com HIV. Você fala, uepa, a galera já está vivendo com HIV, o que isso tem a ver com prevenção? Porque teve um estudo recente, HPTN 052, o nome dele, que chegou à conclusão de que as pessoas que vivem com HIV e estão com a carga viral, que é a quantidade de vírus no nosso sangue, indetectável, ou seja, tão baixa que o exame nem consegue detectar, elas não estão transmitindo o HIV.
E isso é muito legal, porque isso começa a desfazer aquela ideia de que transar com alguém que vive com HIV é perigoso. Aí você vai falar para mim, ué, mas então não precisa mais da camisinha? Não. Porque a gente tem que lembrar que existem várias outras DSTs, né? E algumas delas, inclusive, aumentam o risco de você contrair o HIV. É o caso da sífilis e do HPV, por exemplo, né? Mas, por outro lado, essa estratégia traz a tranquilidade de que, caso a dita cuja rompa, a gente não precisa ter medo se o nosso parceiro é positivo e está indetectável. Tá, mas e se você não souber a sorologia do parceiro? Aí tem uma outra estratégia também baseada em medicamento que se chama PEP, profilaxia pós-exposição. É um tratamento de 28 dias com remédio para garantir que, caso tenha havido uma exposição, não ocorra a infecção. Quem aqui conhecia isso? Massa. Precisava ter muito mais gente conhecendo, porque a gente só tem 72 horas para buscar essa profilaxia. E ela não só funciona no caso de um acidente com sexo, de camisinha que rompeu, ou de você não usou mesmo, mas também acidentes no trabalho, no caso de profissionais de saúde, tatuador, ou também em casos de estupro. Além dessas, a gente tem várias profilaxias que ocorrem antes da exposição. É o caso, por exemplo, da profilaxia que a gente faz com as gestantes que vivem com HIV. O tratamento delas serve como uma profilaxia para que o bebê nasça sem o vírus. E a gente tem também a profilaxia pré-exposição, a PrEP. É um medicamento de uso contínuo que vai garantir que não ocorra a infecção do HIV. É muito importante a gente entender isso, porque lembra quando eu falei que as relações não são iguais? A gente não pode, então, ter uma política pública focada num método só, que eu não preciso dizer o nome, vocês já sabem qual que é. Né? Porque isso não vai servir para todo mundo. E aí a PrEP, por exemplo, é um ótimo recurso para quem escolhe transar sem, né? Ou então também para profissionais do sexo, que pela natureza da atividade estão muito sujeitas à violência, para casais soro diferentes, quando um vive com vírus e o outro não, e aí eles querem dividir a prevenção, a gente tem mais um recurso. E está chegando até uma PrEP que você toma algumas horas antes e está protegido, ao invés de tomar todo dia, e uma PrEP em xaropinho para os bebês poderem tomar e poderem amamentar nas suas mães, o que hoje ainda não é possível. Não é? Só que percebam que todas essas estratégias dependem de um fator. A gente só pode escolher entre essas várias estratégias se a gente souber a sorologia. Né? Então, a testagem ela também é um fator de prevenção. E isso é muito importante, porque a gente tende a ver a testagem como o fim da estrada. Testei, deu negativo, nunca mais penso a respeito, continuo transando do jeito que estava, e aí, quando o medo bater na porta de novo, eu faço outra testagem. Ou então, testei, deu positivo, minha vida acabou. E a gente precisa dissipar esse entendimento para ontem. A testagem nunca vai ser o final, ela é sempre o reinício de um ciclo de prevenção. Se deu negativo, a gente precisa continuar atento para a prevenção continuar funcionando. E se deu positivo, é buscar tratamento, é procurar entender onde é que foi que a prevenção foi falha e ocorreu essa infecção, e aí o diagnóstico é só um começo, ele não é o fim. E tem muitas testagens, né? Lembra que eu falei que outras DSTs também precisam ser tratadas, né? Tem muita testagem que a gente pode fazer em casa. A gente podia procurar essas DSTs em casa. Se a gente tivesse uma educação sexual que, ao invés de ficar se falando de doença, e de bactéria, e de vírus, né? E botava os desenhos das genitálias cortadas no meio, se ensinasse a gente a conhecer o próprio corpo. Né? Se ensinasse a gente a não ter vergonha de se explorar, de se pesquisar, de se conhecer. Porque tem muitas DSTs que vão provocar alterações no nosso corpo que a gente percebe em casa, e aí a gente corre e trata. Né? Não é tão louco assim pensar nessas alterações estruturais, né, que vão lá na educação, quando a gente percebe que existem já várias legislações que ajudam a combater o HIV. É o caso, por exemplo, da lei que garante tratamento antirretroviral através do SUS. É o caso, por exemplo, da legislação que tipifica o crime de discriminação a quem vive com HIV. Porque, sim, se eu consigo viver bem, integrado na sociedade, em relacionamento com a minha família, com namoro, não sei o quê, vai ser muito mais fácil eu ultrapassar o estigma que o HIV traz e iniciar o meu tratamento.
Isso é muito importante, porque tanto o diagnóstico precoce quanto o início do tratamento precoce são garantias muito relevantes para a gente não ter mais a AIDS. A AIDS é um estágio muito avançado da infecção do HIV quando ele não é controlado, né? Se a gente consegue testar e tratar todo mundo, vencendo essas barreiras aí do estigma, a gente anda bastante. E aí eu vou chegando perto do final, muito antes do que eu tinha imaginado. Eu tenho tempo pra caramba ainda, então talvez eu enrole com alguma coisa, como, por exemplo, comentando o tempo que eu tenho. E aí eu começo a chegar perto daquela que não deve ser nomeada. Mas antes, eu queria falar de um companheiro dela, que é o lubrificante. E que a gente associa só com conforto, mas que, na verdade, tem um papel de prevenção muito importante, né? O conforto do lubrificante tem a ver com a redução do atrito. Escorregadio ali, fica bacana. E isso protege as barreiras que a gente está usando no sexo. Tanto a camisinha, né, para evitar dela romper, quanto também a própria barreira da pele, né, que já é uma defesa natural do corpo. Então, o lubrificante é muito mais importante do que apenas o conforto. E quando ele é à base d'água, ele ainda faz uma diluição das nossas secreções. Então, o que tiver ali, caso tenha, de agente infeccioso, vai ficar numa concentração menor, e isso vai dificultar a transmissão. Muito louco, ninguém fala disso, né? E é bom pra caramba. Não sei como é que tem gente que faz sem, eu faço uns atendimentos, o pessoal fala, eu não uso, eu falo, eita, e tu tá sentado aí? Pô. Não sei se vão cortar isso, que não estava no texto. E aí eu chego para falar da camisinha, mas essa não conta, tá? Porque eu vou falar da prima menos conhecida, que é a feminina. Eu vou chamar ela só de feminina, para vocês não ficarem batendo palma na minha cara. Ela é bem menos conhecida, mas ela tem suas vantagens, né? Tem mulheres que gostam de usar, tem mulheres que sentem desconforto, mas vale a pena todas vocês experimentarem, né? Ela tem uma vantagem muito legal, que é a dela poder ser colocada horas antes da relação sexual. Então, tu está lá colocando a maquiagem, vai um rímel, vai um pó, vai um batom, vai uma camisinha, e vai... E aí ela é um revestimento do canal vaginal, né? E aí eu acho importante fazer um aviso para os meninos, porque ela tem um aro externo que fica exposto. E aí eu queria, meninos, que vocês saíssem daqui entendendo muito claramente que esse aro externo que está exposto não é um convite para vocês retirarem a prevenção da mulher. Ok? Da mesma forma, quando vocês retiram o próprio preservativo e continuam transando, seja com uma mulher ou com um homem, vocês não estão simplesmente tirando a prevenção desse relacionamento. Vocês estão exercendo violência, vocês estão sendo agressivos, né? Eu acho muito importante falar isso com os meninos, porque no dia a dia, quando eu faço atendimento, é o que eu mais ouço. Ah, não, eu tirei, ela não reclamou. Às vezes ela nem viu. Tá? Isso não é sexo não seguro, isso é violência. Podemos ficar claros em relação a isso? Sim. Fofinhos. E aí eu chego no minuto final, que eu consegui dar uma enrolada, então o reloginho funcionou, para falar da camisinha. Mas é o minuto final, não precisa mais bater palma. E vocês conseguem perceber que eu falhei tremendamente, né, nessa história de falar de prevenção sem falar de camisinha. Não, gente, agora já está no último minuto, não, acabou o desafio. Porque a gente, por muito tempo, teve como único método de prevenção a camisinha. Então, a nossa percepção de prevenção vai lá imediatamente. É em relação a ela que a gente pensa várias outras formas de prevenção. Só que o que eu queria que vocês entendessem é que quando a gente fala de prevenção combinada, que é algo relativamente novo, quando a gente fala de... Quem já tinha ouvido falar disso aqui, prevenção combinada? Olha o povo que segue o Projeto Boa Sorte, gostei. Quando a gente fala de prevenção combinada, parece que a gente está substituindo a camisinha por algo novo. Mas não, a camisinha está lá no reloginho também, ela também faz parte, né? A gente precisa pensar na prevenção como uma caixa de ferramentas. Dentre as várias ferramentas que a gente vai estar lá, tem a camisinha e tem várias outras. E a gente vai usando e vai combinando como a gente quiser. Não é assim que a gente vai acabar com a epidemia de AIDS. Mas esse é um passo muito importante. Tá combinado?